Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Ai, Rafael! Tchau pessoal, estamos indo mais uma vez. Ficou bom? Vocês são tudo doido. Posso começar meu vídeo agora? Só vim pegar minha roupa. Tá Não vai bom. incomodar mais não. Pode Então, ficar tchau, viu? tranquilo. Vamos, filho. Eu não gosto de ficar em algum lugar que não sou bem-vindo. E você? Tchau logo. Vai Também embora. não? Tchau. Oi pessoal, finalmente tô aqui pra falar com vocês sobre a adaptação do Rafael na escolinha. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna Machado, eu sou mamãe de um bebê de 11 meses que é o Rafael. E gente, desde que eu comecei a postar no Instagram, tem um destaque lá sobre isso. Desde que eu comecei a postar sobre a adaptação do Rafael na escolinha, muita gente tem vindo me perguntar: e aí, como tá? Você tirou ele da escola, você não tirou? Como tá sendo? O que que foi feito? Enfim, gente, vocês estão me perguntando muito, então eu resolvi fazer um vídeo específico sobre isso. E é esse vídeo aqui. Então, antes que eu comece a me prolongar aqui, que vocês sabem que eu falo muito, então antes que eu comece a me prolongar, vamos pro vídeo, gente. Sinceramente, eu não sei nem por onde eu começo, porque foi um processo tão desesperador e tem sido ainda, que eu não sei nem como começar a contar pra vocês, de verdade. Mas vamos começar então pela decisão, né? Eu e o Giovanni, a gente decidiu que o Rafael iria pra escolinha desde lá da Inglaterra, quando a gente tava lá ainda. A gente decidiu que teria que colocar ele na escolinha, porque eu preciso terminar minha faculdade. Pra quem não sabe, eu faço Direito e estou no 5º ano, então falta aí mais um ano pra eu finalizar. E eu não podia deixar de terminar, já que eu voltei pro Brasil, eu preciso acabar essa faculdade. Além da faculdade, eu tenho também que fazer estágio, que é obrigatório a gente fazer por um certo tempo, não sei quanto é esse tempo, mas é obrigatório, a gente tem que fazer estágio, porque senão a gente não pega o diploma. E pra eu fazer tudo isso com o Giovanni trabalhando, o Rafael precisa ir pra creche. Porque com o bebê não dá, né, gente? Eu não posso levar ele pra faculdade, não tem essa opção, eu já tentei procurar sobre isso e não tem, nem tinha quando o Rafael nasceu, quem dirá agora, né? Então, gente, não tivemos escolha, tivemos que colocar ele mesmo. Bom, quando o Rafael começou na escolinha, no primeiro dia que ele foi, eu podia ficar com ele na sala. E foi super legal, super tranquilo. Eu falei assim, pensei assim, bom, acho que ele vai tirar de letra, né? Aquela super mamãe lá que tá confiante no filhinho, né? Vai tirar de letra, esse era o meu pensamento. No primeiro dia, então, que eu tava lá com ele na salinha, o que aconteceu foi, ele ficou lá brincando com os amiguinhos, ele comeu na escolinha, comigo junto, claro, dando pra ele. E quando acontecia alguma coisa que ele não gostava, por exemplo, quando o amiguinho tomava um brinquedinho dele, ele saía correndo pro meu colo. Então, assim, ele tinha ali meu apoio e tava tudo certo, sabe? Ele tava bem, ele tava se divertindo, ele amou. No segundo dia, ele teria que ficar sem mim lá. E o processo de adaptação, as monitoras pedem que o bebê fique até as 9 da manhã. Então, esse seria o horário do Rafael até que ele acostumasse e elas pudessem ir aumentando de pouquinho em pouquinho o tempo dele lá. Então, nesse segundo dia, elas pediram para que a gente ficasse por perto, porque caso precisasse, elas chamavam a gente. Quando deu 8h20, o Rafael começou a chorar muito e elas me pediram para pegar ele. O que que acontece, gente? O Rafael toma café da manhã aqui em casa às 6 da manhã. Ele mama, come. Então, assim, quando dá ali 8, 8h30, ele já tá esvairado de fome, né? Eu não sei nem se essa palavra existe, na verdade. Acho que minha avó falava isso. Mas, enfim. Então, dava 8h20 da manhã, ele tava morrendo de fome. Então, lá na escola, ele não tava se adaptando com a mamadeira. E ele não mamava na escola e nem comia, ficava só chorando. Então, eu deixei passar mais um tempinho, eu já sabia que ele não iria pegar a mamadeira, eu já tinha conversado lá e elas já tinham me dito que não era permitido levar a mamadeira de casa, que tinha que usar de lá, ele iria se adaptar alguma hora porque ele iria ver as crianças mamando e iria querer também. E eu já tava assim, não vai acontecer. Não vai acontecer, Rafael não é assim, eu gastei mais de R$500 em mamadeira pra ele e ele não pegava nenhuma. Então, assim, nada melhor que uma mãe pra conhecer o seu bebê, né? Então eu deixei passar ali alguns diazinhos e todos os dias, às 9, quando eu ia pegar ele, depois desse segundo dia que ele chorou às 8h20, ele conseguiu ficar até às 9, mas sempre chorando muito. Então todos os dias eu ia buscar ele às 9 e elas falavam, olha, chorou o dia inteiro. Chorou o dia inteiro, não mamou, não comeu, chorou, chorou.
Então assim, depois de alguns dias eu comecei a notar que ele não ia mesmo pegar a mamadeira de lá e ele iria chorar sempre de fome nesse horário. E elas iriam querer que eu buscasse ele mais cedo. O que eu fiz foi mandar um bilhetinho deste tamanho para a professora explicando que eu já tinha comprado várias mamadeiras, que eu podia ajudar isso podia ajudar no processo de adaptação dele se ele tivesse a mamadeira dele ali com ele, pelo menos no começo, né? E ela só me respondia com: não se preocupe, ele vai se acostumar. Ponto. Eu fazia o maior bilhetinho e ela me respondia assim: tudo bem. Aí eu falei, bom, vou esperar mais alguns dias. E aí assim foi mais alguns dias. Eu cheguei, gente, na escola um dia e o Rafael estava deitado, largado, no canto da sala, chorando muito. E eu já fiquei com, né, assim, eu falei, bom, ele tá passando fome, ele tá chorando, são 24 alunos na salinha dele, então é óbvio que ele não tem uma atenção total virada pra ele. Mas assim, eu acho que as monitoras, elas têm que se dedicar mais ao bebê que tá mais necessitado, né, óbvio. São 3 monitoras para 24 alunos e uma professora que fica só até 1 da tarde. É muito pouco e muito aluno, né, gente? Mas tudo bem. Eu vi essa cena do Rafael deitado, chorando e ninguém fazendo nada. E aí eu falei, bom, vou mandar mais um bilhetinho, né? Fiz mais aquele bilhetão gigantesco. E falei, olha, você tem certeza? Não preciso mandar mesmo, porque ele tá chorando muito. Todos os dias eu vou buscar e vocês falam que ele tá chorando. Acho que seria o ideal se a gente mandasse a mamadeira. Expliquei de novo tudo que eu já tinha explicado. E nada. Ela só me respondia com a mesma coisa. Ele vai se adaptar. Ela falou também, nesse começo estamos sentindo cada aluno. Só isso. Falei, tá bom. Deixei passar mais uns diazinhos e falei, não, né? Não vai dar. Vou mandar a mamadeira, vou chegar lá na porta e vou falar, olha, a mamadeira tá aqui, vocês usem, por favor. Aí eu cheguei na porta um dia desses, com a mamadeira na mochila, e falei pra monitora, olha, mandei a mamadeira dele, porque como vocês falaram, ele não tá mamando, ele tá ficando com fome. E realmente, quando dá por volta ali de 8h30, 9 horas, ele chora com fome e com sono. Então, se ele não mamar, eu sempre vou ter que pegar ele às 9. E semana que vem eu começo a minha faculdade, minhas aulas estavam voltando. E se ele não tivesse adaptado, eu não vou ter como vir buscar, eu vou ter que ficar matando aula pra vir buscar ele. E isso pode me reprovar e pode me fazer perder a minha bolsa, eu não posso fazer isso. Aí ela falou, não, tudo bem, você pode deixar a mamadeira na escola? Eu falei, posso, beleza. Aí eu fui buscar ele novamente nesse dia às 9, porque ela falou que não tinha como aumentar o horário até que ele se adaptasse um pouquinho melhor. Eu falei, tá bom, né, vou buscar às 9. Quando eu cheguei lá às 9, ele chorando muito, como sempre, perguntei pra ela, e aí, ele mamou, ele comeu? Olha, não comeu, não mamou. Falei, mas nem na mamadeira dele? Não. Cheguei em casa e falei, bom, vou verificar, né, se eles usaram a mamadeira, se pegaram. E, gente, eu coloquei a mamadeira de um jeito bem estratégico na bolsa pra eu saber se alguém tinha realmente pego a mamadeira. E a mamadeira estava do mesmo jeito na mochila dele, sendo que a mamadeira teria ficado na escola, né, como ela perguntou se podia, que a mamadeira não seria enviada de volta pra mim, ficaria na escola. E a mamadeira tava lá do mesmo jeitinho. Falei, bom, não usaram, né? Talvez eles tenham esquecido, não sei, é muito aluno pra muita pouca pessoa ficar atenta a isso, né? Então pensei, esqueceram. Mas aí eu fiquei, nossa, mas é muita cara de pau ela falar pra mim que ele não quis mamar nem na mamadeira dele, sendo que ela nem tocou na mamadeira. Mas tudo bem, né? Levei no dia seguinte de novo e avisei de novo, olha, a mamadeira tá na mochila, tentem usar, por favor, que eu preciso tentar aumentar o horário dele aqui. E ele realmente vai chorar de fome se ele não mamar. Bom, tudo bem, ela falou que ia usar e beleza. Fui buscar o Rafael de novo, e aí, ele comeu, ele mamou? Não, chorou muito, muito, muito. E, gente, nesse ponto eu já tava quase jogando lençol, sabe? Eu tava, assim, praticamente desistindo. Eu já tava desistindo de fazer minha faculdade, eu tava desistindo de fazer um estágio. Eu tava quase tirando ele da escolinha e desistindo da minha vida pra poder ficar com ele e realmente esperar até ele conseguir falar, pelo menos, pra ele poder me contar como tava sendo a escolinha e por que ele não tava gostando, sabe? E aí eu fiquei, bom, talvez isso não seja uma opção, e a gente começou a cogitar, talvez, colocar ele em uma escola particular, que são menos alunos, então é mais fácil de ter um carinho maior, assim, com as monitoras, né? Eles conseguem ter um pouco mais de atenção delas, por ser menos alunos. Então comecei a cogitar essa possibilidade. Mas falei, ele ainda está em processo de adaptação, então eu vou aguardar mais um pouco. Continuei levando ele. E teve um dia que foi quase um basta, assim, pra mim, que foi um dia que eu fui buscar o Rafael
E eu nem tinha perguntado como tinha sido o dia, se ele tinha comido, se ele tinha mamado, nada disso. Eu simplesmente tinha acabado de chegar na porta. A monitora, tinham 2 monitoras, a que pega e entrega os alunos na porta, e a monitora que entrega a mochila. E essa monitora que entrega a mochila, sem eu perguntar absolutamente nada, foi extremamente grossa comigo. Ela virou pra mim e falou, olha, ele chorou o dia inteiro, começou a perder o fôlego, não mamou e não comeu. E aí me entregaram o Rafael meio que, toma, sabe? E aí eu fiquei assim, gente do céu. Mas eu não consegui falar nada, gente. Eu tava tão nervosa, tão desesperada com aquela situação, que eu virei as costas e saí chorando. E aí eu falei, meu, se elas estão tendo, não estão tendo, né, paciência nem pra me contar como tá sendo a adaptação dele, imagina como tá sendo pra ele, a atenção dele, como tá sendo a paciência delas com ele chorando lá, né? E eu fiquei cismada, eu cheguei em casa chorando, eu falava com o Giovanni, e foi aí que a gente começou a procurar escolinhas particulares pra talvez trocar o Rafael de escola. E é aí que chega mais uma frustração minha, e mais uma vez eu comecei a cogitar largar tudo pra ficar com o Rafael em casa. Quando eu fui olhar as escolinhas, as escolas aqui em Campinas são extremamente caras, pelo menos as que são mais perto aqui de mim, porque também não tem como eu levar ele a uma escola que fica a 1 hora daqui de casa, sendo que eu tenho que entrar na faculdade às 8, então não dá tempo. Então eu precisava de uma escola que fosse perto aqui de mim. E quando eu comecei a olhar, gente, pasmem, as escolas que eu olhei variaram de 1.700 e pouco, a R$2.600. E, gente, eu não tinha de onde tirar esse dinheiro. Não tem como, não tinha como pagar essa escola. Mas depois de tudo isso que tinha acontecido, a gente até tentou, a gente ia fazer uma vaquinha, minha sogra, minha mãe iam ajudar a gente a pagar a escolinha pro Rafael. E porque a gente já tava em desespero, a gente não sabia mais o que fazer, sinceramente, porque o Rafael não se adaptava, as monitoras estavam estressadas, e eu falava, gente do céu, elas estão recebendo pra fazer isso, né? E aí muita gente veio me falar, depois que eu postei sobre isso, veio me perguntar, por que que você não foi reclamar da diretoria? Por que que você não reclamou com elas? E, gente, eu simplesmente não fiz isso porque eu tenho medo. Medo de eu reclamar e elas tomarem raiva de mim e acabarem judiando do Rafael que tá lá com elas, né? E eu não vou nem ficar sabendo, porque eu não tô lá pra ver. Então, assim, eu acho que se elas tomam raiva da mãe, elas acabam descontando um pouco na criança, sabe? Eu ficava com muito medo de que fizessem alguma coisa com o Rafael e eu nem ficasse sabendo. Então eu simplesmente não falei nada sobre isso. Depois dessa situação, eu resolvi continuar levando o Rafael pelo menos mais aquela semana, pra ver como seria. E é aí que as coisas começaram a mudar um pouquinho. Porque quando eu levei o Rafael logo depois, no dia seguinte que essa monitora foi grossa comigo, gente, pareciam outras pessoas. Juro pra vocês, eu não sei se elas me viram saindo chorando, ou se, sei lá, elas perceberam que não foram legais comigo. E no dia seguinte elas já estavam assim, não, mãezinha, não se preocupe, ele tá bem, ele tá se acostumando, é só a fase de adaptação, essa adaptação pode levar 2, 3 meses. Mas ele tá bem, hoje ele já comeu um pouquinho, ele brincou no balancinho, sabe? Então, assim, eu acho que depois dessa situação, elas meio que deram um clique assim, opa, pera, né? E aí elas começaram a agir de outra forma comigo. Então o fato delas terem começado a agir de outra forma comigo me fez continuar levando o Rafael lá. Porque se esse ato delas continuasse, se toda essa grosseria, essa falta de paciência continuasse, eu não levaria mais o Rafael. E eu já tinha colocado isso na minha cabeça, seja pra mudar ele de escola ou seja pra desistir da minha vida pra ficar com ele, eu não iria mais levar ele pra deixar ele lá judiado, né? Então, sem chances. E isso, gente, isso tudo que eu tô contando foi aí coisa de 3 semanas, tá? Então isso tudo aí foi, ó, muito tempo sofrendo, muito tempo ele lá se esgoelando de chorar sem ninguém fazer nada e eu tendo que buscar mais cedo porque ele não comia, ele não mamava, enfim. 3 semanas assim. E aí veio a semana anterior ao carnaval. E o que aconteceu, gente? Alguns dias antes eu tenho um grupo no meu celular, no WhatsApp, com algumas das mamães lá que a gente se conheceu e ficou amigas e tudo. E uma dessas mamães veio me falar, olha, me pediram pra buscar hoje mais cedo porque ela tava com febre. Eu falei, nossa, tadinha, né? Eles não medicam na escola, né? Falei, nossa, deve ter pego algum resfriado. Mas já fiquei assim, bom, se tem mais gente resfriando, Rafael vai acabar ficando também, porque nessa fase de primeiro aninho, assim, de escola, eles pegam tudo, gente, isso daí é muito normal, pegam mesmo e o que a gente pode fazer é tentar fortalecer a imunidade deles
e simplesmente aceitar que dói menos, né? Então, assim, eu já tava esperando pro Rafael ficar resfriado também, ou com alguma outra coisa, mas continuei levando, porque eu não podia brecar essa fase de adaptação dele, né? Então, continuei levando ele. E aí, no dia seguinte, ela me avisou de novo, olha, pediram pra eu buscar minha neném mais cedo, porque ela está com alergia. Eu falei, gente, mas o que será que deu alergia, né? Falei, bom, leva ela correndo no médico e tudo. E ela levou, e aí ela voltou e me contou, ó, me falaram que ela tá com roséola, que é um vírus, né, que é altamente transmissível, pega muito fácil em criança, mas que a gente tem que controlar a febre e só. Falei, nossa, já tô esperando que o Rafael pegue também, né, porque se tem mais gente na mesma sala dele, vai acontecer, né. Já fiquei mais de olho no Rafael, fiquei bem atenta. E aí ela falou, eu vou lá avisar as monitoras, as diretoras e quem mais precisar, porque aí elas já ficam atentas também nas outras crianças e já aconselham as mães, né? E ela foi lá e ela foi avisada que tinha mais crianças também com essa mesma coisa. Eu falei, pronto, agora que o Rafael pega mesmo. Aí eu tava assim, pelo amor de Deus, se for pro Rafael pegar, pelo amor de Deus, faz ele pegar agora logo pra não ser no aniversário dele. Porque ele vai fazer 1 ano dia 5 de março e a gente vai comemorar o aniversário dele no dia 7. Então eu tava assim, se for pra ele pegar, que pegue agora, não deixa pra depois. Então eu já tava assim e tava super atenta, né, no telefone, no Rafael, vendo se tinha manchinha no corpo, alguma coisinha. Porque esse vírus dá bolhas, né, pelo corpo. Então fiquei super atenta. Bom, passou um dia, no dia seguinte que ela buscou a neném dela com essas manchinhas no corpo que pareciam alergia. Me ligaram da escolinha, olha Bruna, você pode buscar o Rafael porque ele tá com febre. Eu falei, putz, agora danou-se de vez. Fui lá buscar o Rafael e ele chegou em casa bem, ele tava febril, mas não tava com febre. A gente deu um banho, ele dormiu e tudo bem, só que aí a febre começou a aumentar. E a febre não passava. Eu falei, pronto, ou é dente, que tem vários dentinhos dele nascendo, ou então ele pegou esse negócio. E aí eu fiquei atenta. A febre foi passando, mas eu continuei atenta. Quando a febre voltou, no dia seguinte de manhã, que eu nem levei ele pra escola, eu comecei a reparar na mãozinha dele umas bolinhas. Aí eu falei, eu tenho certeza que é. Eu tenho certeza. Aí eu já levei correndo no médico, né, porque como tava no comecinho, eu falei, se tratar antes, melhor ainda. Levei correndo no médico e quando chegou lá, ela falou, realmente é esse vírus. E eu nem tinha citado o vírus, né, eu falei... Só falei que ele tava com esse sintoma XXX, porque eu não queria que isso fizesse com que ela me falasse que era isso sem nem ser, sabe? Então, assim, levei na pediatra no pronto atendimento pra ver o que me falavam, né? Talvez eu estava só paranoica, porque eu sou um pouco. Mas aí, quando ela virou e falou pra mim, olha, é o vírus... Esqueci o nome, vou pôr o nome aqui, é vírus alguma coisa, que é da roséola. Eu falei, eu já sabia. Aí eu expliquei pra ela, olha, tem mais gente na escolinha com esse vírus. Eu só tinha esquecido o nome do vírus, né? Então eu tenho quase certeza que é isso mesmo, porque se tem mais gente pode ter pego nele, né? Então, gente, ele ficou doentinho e aí veio o carnaval. Então, todo esse período de doentinho, que ele tava doentinho, mais o carnaval, ele ficou sem ir pra escolinha. Então agora vocês já imaginam, né? O que aconteceu? Ele voltou agora essa semana pra escolinha. E pasmem, gente, ele continua chorando muito na escola. E esse é o meu resumo da adaptação do Rafael, que ainda não acabou, a gente ainda tá em processo de adaptação. Mas as coisas estão melhorando, como eu falei pra vocês. Agora ele tá comendo, ele tá mamando um pouco. Eu não sei se eles estão ou não usando a mamadeira do Rafael, porque não tem como eu saber sobre isso. Mas elas me falam, olha, hoje ele mamou um pouquinho, hoje ele comeu um pouquinho. Então assim... Tá melhorando, gente, tá encaminhando pra dar certo. Então, se eu ver que as coisas estão realmente desandando de novo, que elas não estão tendo paciência, que realmente ele não tá se adaptando, aí eu vou tirar o Rafael da escola e vou ver o que eu faço da minha vida. Mas, por enquanto as coisas estão encaminhando, mesmo que a passo de lesma, né, eu vou continuar tentando. O Rafael ficou comigo desde que ele nasceu até agora, aos 11 meses.
24 horas por dia do meu lado, comigo, grudado comigo ali, vendo o que ele tava fazendo e tudo. Então, assim, agora que eu tirei ele de mim e coloquei ele com pessoas que ele não conhece, com crianças que ele não conhece, e assim, em uma aglomeração de gente, ele tá estranhando. Então, o que eu acredito é, ele estava apegado a mim, e agora ele tá em processo de se desapegar, entendem? Então, por isso que a adaptação dele tá sendo muito complicada. E também por conta de na escolinha dele terem muitos alunos. Então, assim, ele não consegue ter uma atenção mais fixa nele, né? Então, acaba sendo mais difícil ainda pra ele se adaptar. Mas, gente, as coisas estão se encaminhando, estão andando. E só por isso eu tô continuando aguentando tudo isso. Porque eu acho, sim, que ele vai se adaptar. E acho que talvez possa demorar aí 2, 3 meses. Talvez possa demorar menos. Mas eu acredito que ele vai se adaptar, sim. Agora ele já tá ficando até a 1 na escolinha. E tá indo tudo certo, gente, tá indo tudo bem. Ele já tá começando a tirar a sonequinha com os outros alunos. Então, assim, acho que as coisas estão realmente melhorando. Por isso, eu ainda não o tirei da escolinha. E não, gente, eu não tô deixando ele lá pra sofrer nem nada disso não, tá, gente? Realmente é uma adaptação e cada criança tem ali o seu tempinho pra se adaptar. Então, fazer o quê, gente? A gente tem que esperar e cada um tem que ficar com o que pode, né? Eu não posso pagar uma escola particular pra ele, porque realmente é muito caro. Então a minha opção é essa, de deixar ele numa creche, em uma escolinha. Aí me falaram, ah, por que você não contrata uma babá, então, pra ficar com ele na casa dele? Porque também é muito caro, gente. E realmente a gente não tem esse dinheiro agora. E se fosse pra contratar uma babá pra ficar aqui em casa pelo mesmo preço que eu pagaria na escolinha, então eu prefiro deixar ele na escolinha, pagando a escolinha. Porque aí ele vai estar interagindo, ele vai estar brincando, ele vai ter coisa pra fazer. Aqui em casa, ele já fica mais entediado, sabe? Ele começa a fuçar no que não deve, porque não tem o que ele fazer mais. Ele tem brinquedos, mas ele também enjoa dos brinquedos dele, então assim, é difícil, gente. Então, é muito complicado fazer essa decisão. E eu sei que mamães que estão passando pela mesma coisa que eu vão me entender. Mamães que não estão passando ainda, talvez passem e um dia entendam. Ou talvez não passem e nunca me entendam também. E tomara que ninguém passe pelo que eu tô passando, porque realmente a gente fica sem saída. A gente não sabe se mantém o bebê na escola, sabendo que ele tá lá chorando. Se a gente tira e desiste totalmente da nossa vida, ou se a gente tira dinheiro do céu pra poder pagar uma escola de R$2.000 pro bebê. Tipo, isso daí é fora de cogitação pra mim, gente. Então, é só isso mesmo. Eu queria vir aqui contar pra vocês que eu continuo tentando, continuo esperando que ele se adapte na escola pública. Mas, é o que eu falei pra vocês, as coisas... Eu só tô mantendo isso porque as coisas estão se encaminhando lentamente. Se realmente continuasse do jeito que tava nas primeiras semanas, eu teria desistido. Então, assim, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham entendido o meu lado, que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, um beijinho e tchau, tchau, que eu já falei demais, né? Ah, se inscrevam aqui no canal, cliquem no joinha. Mesmo que você não tenha gostado, clica mesmo assim que me ajuda, tá bom? Beijinho e tchau, tchau.